há momentos na vida da gente que, se a gente não tiver fé e não tiver a cabeça no lugar, a gente se perde na maldade. Isso tudo em troca da vingança. Houve um tempo na minha vida que eu estava passando por um momento delicado e uma senhora, uma bruxa, ela me falou que, se eu quisesse, ela iria passar todos os ensinamentos que ela tinha sobre bruxaria, de magia negra, para mim. Olha, gente, é complicado, né? Lidar com isso, ainda mais no momento de fragilidade, onde a gente está tão vulnerável devido a ataques espirituais, devido a trabalhos de magia negra, que inimigos, que pessoas que não gostam da gente manda para cima da gente. Eu vou trazer este depoimento para vocês de uma maneira mais detalhada. Bom, uma certa vez, como eu já falei para vocês, eu sempre tive problema com essa coisa de inveja, de trabalho de magia negra para cima de mim, por incrível que pareça. Eu acho tão. é, eu não sei, sabe? Eu acho uma coisa tão sem explicação, né? A pessoa não pode ver a gente bem, é, ela já deseja o mal, faz o mal para acabar com a gente, com a felicidade, com tudo na vida da gente, né? E houve um momento na minha vida que eu estava passando por isso. Inclusive, eu já até gravei esse vídeo falando sobre isso, que é um trabalho de magia negra que eu encontrei no portão da minha casa. E daquele momento em diante, a minha vida foi para o buraco, foi para a ladeira abaixo. Eu já relatei isso aqui, e então foi justamente nessa época é, que aquela senhora que era bruxa, ela falou que, se eu quisesse, ela ensinaria para mim muitos, mas muitos trabalhos de magia negra para destruir o inimigo, para destruição total, enfim. Ela fazia muita coisa de trabalho para o mal na vida das pessoas, né? As pessoas procuravam ela para fazer e ela fazia. E dava resultado, viu, gente? Por incrível que pareça, dava resultado. Eu conheci aquela senhora, cheguei aí algumas vezes na casa dela, e a casa dela era cheia de gente a semana inteira, e o trabalho funcionava, viu? Funcionava, era separação, era amarração, era destruição, era o diabo. A mulher fazia o diabo, assim, sabe, na vida das pessoas. Era uma bruxa mesmo, daquelas de arrasar com tudo, sabe? Arrasar no trabalho e, enfim. Então, diante do que eu estava passando, ela falou que, se eu quisesse, ela me ensinaria a fazer trabalhos de magia negra e tudo mais. Olha, gente, eu falo uma coisa para vocês. Tem muita gente que fala em vingança, em se vingar e tudo mais. Diante do que eu estava passando, diante do que me aconteceu na minha vida, em relação àquele trabalho de magia negra e outros trabalhos que eu recebi de ataques, né, espirituais, de trabalhos mandados para mim. Olha, gente, por pouco eu não perdi a cabeça, sabe? Porque chega uma hora que a gente fica tão revoltada com tudo, sabe? Com a vida, com as pessoas, porque
as pessoas não pensam para fazer a maldade, para fazer o mal para a gente, né? Então chegou um momento na minha vida que eu estava vulnerável. Eu estava vulnerável, revoltada por conta disso. Eu sempre cuidei da minha vida, eu sempre levei a minha vida numa boa. Eu nunca fui de ficar em muvuca de, de amizade e aquela coisa toda. Inclusive, eu tenho uma vida bastante reservada, enfim. Mas as pessoas, eu não sei o que elas têm, que elas acham tempo para se incomodar com o bem-estar da gente, com a felicidade, com a prosperidade. E vai então em busca de trabalhos de magia negra para destruir, para acabar e arrasar com tudo. Então eu estava naquele momento vulnerável e recebendo muitos ataques de magia negra. E como eu falei para vocês, a minha vida assim, ela foi literalmente para ou direto para baixo, para o buraco mesmo. E diante daquela situação, aquela senhora que era uma bruxa, ela já é falecida, e ela falou que se eu quisesse, ela me ensinaria tudo que ela sabia de bruxaria. Gente, eu só não aceitei porque eu venho da doutrina espírita kardecista. Eu cresci dentro do espiritismo, com muito estudo sobre a doutrina, sobre o mundo espiritual. Então eu já venho do espiritismo desde praticamente desde adolescente, né, na verdade. Então eu cresci dentro da doutrina espírita kardecista. Anos mais tarde que eu fui para a Umbanda. Então, devido a todo o meu conhecimento, a minha bagagem espiritual dentro da doutrina espírita, eu só não me perdi para o lado da vingança devido aos meus conhecimentos, porque vontade não faltou e a revolta também não. Olha, gente, é uma situação muito delicada quando a gente fala em magia, magia negra. É bastante complexo isso, sabe? Eu acho que quem já passou, quem já recebeu ataques, trabalhos de magia negra, sabe o quanto isso é devastador. Tem pessoas que não acreditam e não levam a sério. Eu era uma dessas, eu não acreditava até acontecer comigo e eu ver realmente a coisa acabar, a coisa devastar, sabe? Acabar com tudo. E faltou pouco, sabe, gente, para mim não me perder na revolta, na vingança e devolver para os inimigos o troco também na magia negra. Faltou muito pouco, sabe? Muito pouco diante do que eu estava passando, diante da minha revolta e de não entender por que, que as pessoas se incomodam tanto com a vida da gente e qualquer coisa então já vai para um terreiro buscar o mal para a vida da gente, né? Para a vida das pessoas. Eu nunca consegui entender isso e por pouco eu não me perdi na vingança, na revolta, no ódio, mas graças a Deus que isso não ficou dentro de mim, não ficou no meu coração, apesar de eu ter sido muito, mas muito prejudicada na magia negra com aquele trabalho e outros trabalhos também, eu não perdi a minha fé. Eu não perdi a minha fé, eu entreguei os meus inimigos, aquele trabalho, nas mãos de Deus.
Eu, eu sou uma pessoa, gente, que se eu não posso fazer o bem para as pessoas, o mal eu também não faço, sabe? E graças à minha formação dentro da espiritualidade, eu não deixei a revolta e o ódio e a vingança subir para minha cabeça, porque eu nem sei como eu estaria hoje se eu tivesse aceitado o que aquela bruxa tinha colocado à minha disposição para aprender trabalhos de magia negra e tudo mais. Inclusive, ela até falou para mim que, como eu jogava carta, eu poderia também estar oferecendo os meus trabalhos espirituais para clientes. E por incrível que pareça, gente, na época que eu jogava carta, eu só jogava carta, eu não fazia trabalho nenhum. E as pessoas me procuravam para fazer trabalho, e tudo trabalho de magia negra, tudo trabalho para destruir, separar, amarrar, sabe, as pessoas em relacionamento. Então, olha só como uma coisa puxa a outra, né? Quando eu trabalhava com essa coisa de atendimento às pessoas jogando carta, muita gente me procurava para saber se eu fazia trabalhos e tudo, mas era tudo trabalho para o mal. Então, diante do que eu estava passando, diante da minha situação naquele momento, faltou pouco, viu, gente, para mim não me perder no meio disso tudo. Mais pela revolta, como eu já falei, mais pela revolta e pelo ódio também. Mas eu agradeci aquela senhora e eu não aceitei. Não aceitei o que ela me propôs, porque eu não dou para isso, sabe? Não tá na minha, não tá na minha vida, sabe? Eu acho que tudo na vida da gente é afinidade. Eu não tenho afinidade com esse tipo de trabalho, de fazer o mal, prejudicar, sabe? Não é para mim. Eu não me dou bem. Não é a minha linhagem espiritual. Eu respeito quem faz, quem trabalha com trabalhos voltado para o mal, mas não é a a minha linha de trabalho, não é o meu segmento dentro da espiritualidade. Então eu agradeci aquela senhora e a amizade continuou, sabe, gente? Eu tinha amizade com ela e ela respeitou a minha decisão, o meu ponto de vista. A nossa amizade permaneceu até o final da vida dela. Então, o que eu quero dizer com esse relato? Eu quero dizer que em momentos de turbulência como eu passei, olha, se a gente não tiver um amadurecimento espiritual, a gente cai. A gente cai e a gente se perde na vida, se perde na espiritualidade, por conta também da vingança, através de devolver o mal com o mal. E, e por conta disso, como eu falei para vocês, eu não tenho afinidade com trabalhos assim e eu não aceitei. E a minha vida seguiu, eu paguei um preço, eu paguei um preço em relação aos trabalhos de magia negra que vieram para cima de mim, que pessoas mandaram para cima de mim. Paguei um preço, mas eu entreguei tudo nas mãos de Deus com muita fé e muita oração. Aos poucos, a minha vida foi voltando no normal, foi voltando nos eixos novamente. Mas eu falo para vocês, se a gente não tiver um entendimento diante da espiritualidade, a gente realmente se perde na revolta de devolver aquilo de mal que fizeram para a gente.
E, e é isso. Então, eu termino esse relato desta maneira. Eu, eu não aceitei aquele trabalho, não aceitei, melhor dizendo, os ensinamentos de bruxaria para o mal que aquela senhora, aquela bruxa queria me passar. Eu preferi entregar tudo nas mãos de Deus, tanto os trabalhos feitos contra mim, quanto o mal que as pessoas me desejavam e, e, e a vida segue, né, gente? A vida segue e eu acho que foi a escolha mais certa que eu pude fazer na minha vida, diante diante do meu conhecimento, da minha base espiritual, eu acho que foi a decisão correta que eu tive naquele momento, né? Ao dizer não. E a vida segue e a gente vai indo. Beijo e a gente se vê.